gurizada que tá na pegada do CTFP, beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho hoje, uma lei um pouco diferente, a lei de armas, lei 10.826 de 2003, tá? O famoso Estatuto do Desarmamento. Eu trouxe algumas coisas, só que eu entendo que são mais importantes, obviamente, se tu quiser tá entre os primeiros lá, se tu não quiser deixar dúvidas, né? Tem que estudar toda ela, tem que saber vírgula por vírgula, não tem como, não tem um caminho diferente, certo? Mas o que a gente vai trabalhar de forma bem rápida aqui, então a primeira parte da lei, né, que trata do SINARME, depois a diferença, né, posse e porte, depois a gente entra na parte dos crimes, aumento de pena e mais alguma coisinha ali e já era. Não tem muito mais o que se falar daqui numa revisão da lei de armas. Obviamente que se tu quiser tá lá nas cabeças lá, tem que saber vírgula por vírgula aí do Estatuto do Desarmamento. Certo, cruzado? Vou sumir da tela aqui então e a gente vai de forma bem rápida aqui, no máximo, eu acho que no máximo 20, 25 minutos a gente consegue bater toda essa lei rapidinho aí. Feito? Vamos lá então. Lei 10.826 de 2003. Primeira coisa, que a gente vai falar então é sobre o SINARME. E SINARME, né, para quem já tem filho ou quem um dia vai ter, né, vocês vão ver uma grande semelhança, né, com aquele registro civil de pessoas, né? Ou seja, quando tu, antes de tirar o teu filho do hospital lá, tu tem que levar o documento teu, da mãe, enfim, do hospital, né, dizendo que aquele filho nasceu lá no registro civil de pessoas que ele vai identificar lá, tu vai dar o nome, enfim, nome, sobrenome, características, cor da pele, aquela coisa toda ali. Então, o SINARME é mais ou menos o registro civil de pessoas, só que para armas. Então, é o registro de armas, certo, pessoal? Então, Sistema Nacional de Armas, o famoso SINARME. Então, aqui eu tenho algumas competências aqui, certo? Que a lei 10.826 nos traz. Identificar característica, cadastrar as armas, cadastrar autorizações, identificar modificações, acertos policiais, né? Cadastrar as apreensões, tanto as policiais como as judiciais também, cadastrar armeiros e por aí vai. Então, é mais ou menos isso aí que se tem sobre o SINARME. Agora a gente chega na parte. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho da posse, tá? E para falar da posse, a gente tem que falar do registro. Primeira coisa é que as armas de calibre permitido, elas são registradas na Polícia Federal. Então, para não confundir, tu pega o P de permitido e leva aqui no P de PF, certo? Enquanto que as armas de calibre restrito, essas são registradas lá no Comando do Exército. E o que diz o artigo 4º? O artigo 4º diz o seguinte, ó, para adquirir arma de fogo, tem que, de uso permitido, né? Obviamente, tem que preencher alguns requisitos. Então, existe até, né, um ditado que o pessoal fala aí sobre isso aí. Se tu quiser te casar com alguém, te casa com alguém que tem uma arma, obviamente legalizada, obviamente com o CRAF. Por quê? Porque se essa pessoa que tem essa arma tem o CRAF dela, ela vai ter que ter o quê? Ela não vai ser vagabundo, né? Não vai ser um vagabundo. Vai ter uma ocupação lícita, ou seja, vai ter um trabalho, vai ter uma casa para morar, uma residência certa, não vai saber atirar, vai saber usar essa arma se precisar, e não vai ser louco. Por quê? Porque isso, quem nos diz é o artigo 4º. Isso aqui, ó, então, a comprovação de idoneidade, né? Então, não vai ser um vagabundo. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita, ou seja, trabalho, né? Residência certa, tem uma casa para morar, capacidade técnica, sabe usar a arma, e não é o famoso 18, certo, pessoal? Então, se for se casar com alguém, se casa com alguém que tem o CRAF, ou seja, o registro da arma de fogo, certo? Vamos lá. Então, a gente vai dar mais uma olhadinha, né? Ainda sobre o certificado de registro de arma de fogo, ou seja, o CRAF. Alguns detalhes aqui que eu quis trazer para vocês, pessoal. Primeiro, tem validade em todo o território nacional, certo? O CRAF, não somente o porte, que a gente vai falar mais lá adiante lá, para algumas categorias de segurança, da segurança pública, enfim. Aqui o CRAF também tem validade em todo o território nacional. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente não pode errar isso aqui, né? Sendo policiais, né? A errar o que nos autoriza o CRAF, né? Ele autoriza a posse, não autoriza o porte, obviamente, certo? Aqui, isso aqui, ó, é uma questão bem recorrente nos cursinhos que eu participei, né? Sobre essa frase aqui que eu colocava, né? Autorização de compra, né? É expedida em nome da pessoa intransferível. Aí vem alguém dizendo assim, mas eu comprei a arma de alguém lá e me transferiram essa arma. Sim, cara, o CRAF, essa arma de fogo, ela é transferível. O que é intransferível é a autorização de compra. Então, aquela autorização que tu pede lá, eu preciso comprar uma arma de fogo. Aí vai ser dada aquela autorização para ti lá. Essa autorização é intransferível. Mas a arma, sim, depois de tu comprar ela, tu pode transferir, certo? O residente rural, pessoal, ele pode andar com a arma de fogo dele, né, que ele adquiriu por meios legais ali no campo, né? Então, sim, pode, beleza, porque aquele campo, né, é considerado, então, extensão daquela propriedade dele, daquela casa dele ali. Então, é como se ele estivesse na casa, e aquele campo é extensão, certo? E quem expede o CRAF? Isso aqui é muito importante, ó, porque a banca sempre tenta trocar a ordem. Quem expede o CRAF, tá, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, é a PF, precedido de autorização do SINARME. E o que a banca vai fazer? A banca vai dizer que quem expede o CRAF é o SINARME precedido de autorização da PF, mas não confunde a ordem. Quem expede o CRAF é a Polícia Federal, precedido de autorização do SINARME. Certo, pessoal? Vamos adiante, então a gente viu o CRAF, agora a gente chega na parte do porte. Tá, mas e aí, pessoal? Eu preciso sumir aqui para trocar aqui porque eu não tenho equipamento adequado ainda, certo? Então por isso que às vezes eu preciso sumir aqui para trocar slide e tal, porque eu trabalho só no notebook. Então,
Pergunta agora, a gente falou sobre a posse, né, o CRAF, né? Agora a gente vai falar sobre o porte, beleza? A primeira pergunta que a gente tem sobre o porte, então, o porte é permitido ou proibido no Brasil, pessoal? A gente não pode errar isso aí, tá? Isso daqui a pouco gera uma dúvida no pessoal, porque a gente tem porte. Vocês conhecem várias pessoas que têm porte também, daqui a pouco não são policiais, mas qual é a regra? O porte é permitido ou é proibido no Brasil? O porte é proibido, pessoal, mas tem exceção? Tem. Como tudo na vida tem exceção, tá? E quem é que traz as exceções, ou seja, as possibilidades de porte, é a própria Lei 10.826. Nela aqui, ela diz que as exceções estão nela e podem estar também em algumas outras diversas legislações específicas aí. Então, algumas das exceções, né, de permissão para o porte estão ainda aí no artigo 6º, que fala dos integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública, enfim, uma lista extensa aqui, né, de agentes aí, geralmente da segurança pública. Mas essa lista, ela tá até desatualizada, pessoal. E tem um item aí que fala, por exemplo, aqui, ó, de agente e guarda prisional. Se vocês sabem, né, como vocês sabem, a agente e guarda prisional hoje é a Polícia Penal e está aqui dentro dos órgãos de segurança pública. Mas, enfim, a própria lei 10.826 ela traz, né, as exceções de possibilidade, ou seja, de autorização para o porte, mas em regra esse porte é proibido. Fechamos essa primeira parte, então agora a gente vai para a parte dos crimes, pessoal. Crime é bem pouquinha coisa aqui, tá? Eu não coloquei pena, diferente lá da lei de tortura, por exemplo, que eu falei, aqui vale a pena porque são só 4 penas, 4 quantitativos de penas. Aqui é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente, tá? Então eu resolvi não colocar aqui na lei 10.826 para a gente fazer a nossa revisão, certo? Então eu vou entrar no primeiro crime aqui, tá? Que é o crime do artigo 12. Então a gente vai ter 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo, pessoal? Para tratar agora aqui, beleza? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Primeira coisa, pessoal, quando a gente está falando de arma de fogo de uso permitido, a gente vai estar falando ou do 12 ou do 14 aqui, tá? E enquanto que a arma de fogo de uso restrito, ela tá somente no 16. Tanto a posse como o porte. Então vamos ver o que diz o artigo 12 aqui, tá? Sobre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então é possuir ou manter sobre sua guarda, né, arma de fogo, acessório ou munição, certo? Então não é somente a arma, o acessório ou a munição também se enquadraria, que também configuraria o artigo 12, certo? Só que tem um detalhe mais para frente, a gente tem que ler tudo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No interior de sua residência ou dependência dessas, ou ainda, aqui que vem a parte, né, interessante, né? Ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então aqui vem aquele exemplo, por exemplo, lá foi despachada determinada viatura lá para atender uma ocorrência na. Deixa eu dar um exemplo aqui na Magazine Luiza, por exemplo. Aí chegou lá, quem estava com a arma de fogo na cintura, essa era a denúncia, né? Porque tinha um indivíduo com a arma de fogo na cintura. Quem estava com a arma de fogo na cintura era o gerente da Magazine Luiza, ou seja, ele era o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Mesmo ele estando com a arma de fogo no local que não é a residência dele, o crime que ele pratica nesse caso não é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é a posse, porque ele estava num ambiente o qual, né, ele é o responsável legal, certo? Então, se o local de trabalho ele é o dono titular, né, ou é o responsável legal, aí é o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e não de porte lá do artigo 14, certo? Então essas são algumas considerações aqui do artigo 12. Primeiro, arma de fogo, acessório e munição, e pode ser na sua casa, né, ou naquele local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal. Bora lá falar do 13 um pouco. E o 13, pessoal, fala da omissão de cautela. Esse aqui tem um pouco mais de detalhe aí que o 12, certo? Vamos ver o que diz o artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos, então essa é a primeira observação, menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua, sua propriedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui são as pessoas, né, que ao terem contato com essa arma vai configurar aí o crime de omissão de cautela. A primeira é a pessoa, né, é o filho, enfim, é uma criança, sei lá, adolescente, menor de 18 anos. Então, se for maior de 18 anos e tiver contato com a arma daquele policial, por exemplo, lá não configura omissão de cautela. Desde que ela não seja, aí a gente vem para a segunda parte, portadora de deficiência mental. E aí a legal lá pode botar uma deficiência física. Acredito que não, cara, mas tudo é possível nesse mundo aí, né? Vamos lá. Então, se ela colocar deficiência física, tá errado também, pessoal. É deficiência mental ou menor de 18 anos, tá? E a próxima observação aqui que eu tenho para fazer para vocês é que aqui não entra acessório e munição, por exemplo, lá do artigo 12, que a gente falou que a posse irregular de arma de fogo lá também configura quando ele tem sobre a sua posse, né, o acessório e a munição, enquanto que aqui na omissão de cautela não, é somente a arma de fogo. Então aqui vem essa pergunta que eu coloquei essa pergunta aqui, mas eu já falei também, vou só repetir. Se no dia do aniversário de 18 anos o pai deixa o filho pegar na arma, é omissão de cautela? Não. Não, porque aí ele já tem 18 anos. Se ele não for deficiente mental, não é omissão de cautela. Certo, pessoal? E aqui vem a conduta equiparada também, que a gente não falou. Isso aqui tá lá na parte dos portes, lá, enfim, lá no início da lei, que diz lá, e agora aqui no artigo 13 fala de novo que é a conduta equiparada, que é aquele proprietário, diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores, deixar de registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal nos casos de PRF. Então, o que é PRF? Perda, roubo ou
furto. Então, ele vai ter um determinado período lá para comunicar, né? Para registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Caso isso não seja feito, ele vai também estar incorrendo aqui no crime de omissão de cautela. E as bancas adoram trocar, dizer que ele vai entrar em outro crime, sei lá, no de porte, no de posse, sei lá do que lá. E não, pessoal, é omissão de cautela se ele deixar de registrar sua ocorrência aí e comunicar à Polícia Federal. Certo? Vamos lá. Agora, artigo 14. E esse aqui não tem muito o que se falar, né? Esse aqui é a segunda parte daquilo lá que eu falei para vocês, ó, que quando a arma fala que quando a arma é de uso permitido, pode ser o 12 ou pode ser o 14. E o 14 fala sobre o porte ilegal, enquanto que o 12 fala sobre a posse irregular. Então aqui não tem muito o que falar, tá? Aqui volta, então, arma de fogo, acessório, munição. No 13 aqui perdeu, né? Somente arma de fogo. No 14 volta. Certo? Então agora a gente vai para o 15, que vai falar um pouco, né, do disparo da arma de fogo. Então, disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a aplicação de outro crime. Então, a aplicação do crime aqui, né, do artigo 15 da Lei 10.826, ele tem aplicação subsidiária. Então, por exemplo, se o indivíduo disparou arma de fogo com a intenção de matar outro, aí se aplicaria lá, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Seria homicídio ou a tentativa de homicídio se, por, sei lá, circunstância alheia à vontade da gente, o crime não se consumou. Então, configuraria, por exemplo, uma tentativa, mas de homicídio, certo? Então, o crime aqui do artigo 15 tem aplicação subsidiária. Bora lá pro 16, então, pessoal. E o 16 não tem muito que a gente falar, pessoal. É só lembrar que lá que eu falei pra você, se a arma de fogo é de uso permitido, ela tem dois crimes diferentes, dois artigos diferentes. Vai é o 12, né? Que é a posse regular, ou é o 14, que é o porte ilegal. Enquanto que se a arma for de uso restrito, aí tanto a posse como o porte, os dois estão no 16, certo? Então não vou ler aqui pra gente não gastar tempo. E tem uma consideração importante aqui, que na mesma, conduta equiparada aí, né? Que é na mesma pena incorre quem raspa, né? Produz, por exemplo, a munição lá, né? Recarrega ou recicla a munição, ou explosivos sem autorização. Então, geralmente, o pessoal aí que atira muito e tal, o pessoal tem aquele depósito lá, enfim, um negócio de fazer munição, de recarregar, enfim. Obviamente, não são aqueles que têm autorização. Aqueles que têm autorização não entrariam aqui, obviamente, no artigo 16. Certo, pessoal? Não tem muito o que falar. É só lembrar a diferença aqui, né? Que posse e porte, sendo de restrito, tá num único artigo, que é o artigo 16. Bora lá, então, falar um pouquinho do 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. Então, tem toda essa quantidade de verbo aqui, tá? Então, não tem muito o que falar. Só que aqui no 17, tá? Entra o tal do flagrante preparado, pessoal, que é muito discutido aí na doutrina, se aplica, se não se aplica, porque isso aqui novo, né? Isso aqui veio com um pacote anticrime, né? E então tá nessa discussão ainda. A gente não tem que saber se aplica ou não se aplica, a gente tem que saber que ainda tá aqui na Lei 10.826 e tá bombando aí, certo, pessoal? Então, na mesma pena, incorre aquele que vende ou entrega a agente policial disfarçado. Obviamente que isso aqui vai precisar ter uma autorização, enfim, aí já não é matéria aqui da Lei 10.826. E o último crime aqui, como eu falei para vocês, é do artigo 18, pessoal, que é o tráfico internacional de arma de fogo. Aquele que importa, exporta, favorece a entrada ou saída do território nacional a qualquer título, de arma de fogo, acessório e munição. Então, tá também aqui acessório e munição, sem autorização legal, sem autorização da autoridade competente. Também a mesma pena aí para quem vende ou entrega a agente policial disfarçado, ou seja, o flagrante preparado. Certo? Então, antes de falar disso aqui, vale a pena a gente dar uma relembrada dos crimes aí. Então é 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, pessoal. Vamos lá, no 12, vamos ver se eu consigo falar todos eles aqui sem errar, né? Que eu não tô vendo aqui. O 12, né? É a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O 13 é omissão de cautela, certo, pessoal? O 14, aí ainda é arma de fogo de uso permitido, só que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O 15 é disparo de arma de fogo. O 16 é posse ou porte de arma de fogo, só que aí é de uso restrito. O 17 é o comércio ilegal de arma de fogo. E o 18 é o tráfico internacional de arma de fogo. Então são crimes bem tranquilos, pessoal, certo? É bem tranquilo de saber todos os crimes aí da Lei 10.826 de 2013, ou seja, o Estatuto do Desarmamento. Agora eu trouxe alguma coisa aqui para vocês da Lei 8072 de 90 para falar um pouquinho sobre fiança. Porque se vocês lerem aí, lá no início, né, da Lei 10.826 era inafiançável, a maioria dos crimes aqui da Lei de Armas, né, eram inafiançáveis, depois, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, deixaram de ser inafiançáveis, né? E agora alguns deles voltaram novamente, né? Voltaram aí a serem inafiançáveis. Por quê, pessoal? Porque o pacote anticrime jogou os crimes do artigo 16, 17 e 18 lá para os crimes hediondos, ou seja, lá para a Lei 8072. E com isso, automaticamente, eles viraram inafiançáveis. Então aqui, pessoal, lá ó, tem esse detalhe, lá na Lei 8072, lá, que o crime, por exemplo, aqui do artigo 16, ele trouxe como de uso proibido, mas se vocês perceberem que o artigo 16 nosso é uso restrito. Enfim, isso aqui foi um erro do legislador, proposital ou não, não cabe a nós decidir, mas está previsto também. Então, 16, 17 e 18 são inafiançáveis? Sim. Por quê? Por causa da Lei de Armas? Não, por causa da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8072 de 90. Certo, pessoal? Vamos para frente, então.
Pessoal, e agora aqui a gente chegou, tá? Na parte dos aumentos de pena, isso aqui é um pouquinho diferente, tá? Na lei 10.826 é um pouquinho mais fácil do que, por exemplo, na lei de tortura lá, né? Que lá na lei de tortura eu pedi ainda pro pessoal falar, decorar, 1613, porque aumentava de um sexto a um terço, e cada lei tinha uma coisa diferente. Na lei 10.826 é um pouquinho mais fácil, ou seja, qualquer aumento de pena que falar da lei de armas é da metade, pessoal, não tem infração, é da metade, beleza? Tanto o artigo 19 quanto o artigo 20. Vamos ver o que cada um deles fala aqui, tá? Artigo 19, nos crimes previstos nos artigos 17, ou seja, comércio ilegal de arma de fogo, tá? 18, tráfico internacional de arma de fogo, a pena aumentada da metade se a arma de fogo, acessório e munição forem de uso proibido ou restrito. Se for de permitido, aí não entra nesse aumento de pena aqui. Artigo 20. Dos crimes previstos nos artigos 14, ou seja, porte ilegal de permitido. 15. Disparo de arma de fogo. 16. Posse ou porte, só que aí de restrito. 17. Comércio. E 18. Tráfico internacional, a pena aumentada da metade. Primeira, inciso 1, né? Se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos lá nos artigos 6º, 7º e 8º, ou seja, aquele pessoal lá da segurança pública, né? Enfim, agente de segurança pública, Forças Armadas, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, policiais penais, enfim, toda aquela galera lá, toda aquela muamba lá. E o inciso 2 diz o seguinte, ó, se o agente for reincidente específico em crimes desta natureza, ou seja, ele já foi flagrado cometendo, por exemplo, o artigo 12 lá, né? E aí ele é flagrado novamente cometendo de novo o artigo 12 ou o artigo 14, por exemplo, em crimes dessa natureza. O que não se enquadra nessa, por exemplo, aqui nesse aumento de pena, que seria uma reincidência genérica. Por exemplo, ele já cometeu tráfico e agora ele é flagrado cometendo, por exemplo, um porte, né, de arma de fogo de uso permitido, ou seja, o 14. Aí, porque ele já cometeu 33 lá, né? Agora ele cometeu o 14 da Lei 10.826, não então não incide nessa causa de aumento de pena aqui do artigo 20. Então tem que ser reincidente específico em crimes desta natureza, ou seja, da lei de armas aqui. Certo, pessoal? Então agora a gente vai para a última parte aqui que eu coloquei para vocês. E a última parte aqui que eu trouxe para nós aqui, né, são alguns pontos de atenção para nossa hora da prova aí, certo, pessoal? Então diz o seguinte, ó, após o laudo pericial, né, as armas apreendidas que não interessarem mais o processo serão encaminhadas pelo juiz ao comando do exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública no prazo de 48 horas. É vedada a fabricação, venda, comercialização de réplicas, né, e simulacros de arma de fogo que possam confundir. Só que tem uma exceção, exceto para a instrução ou coleção de usuário autorizado. Aqui diz o seguinte, ó, diz um ponto bem interessante quanto à idade. Ó, vedado menor de 25 anos, né? Então, em regra, é vedado menor de 25 anos adquirir arma de fogo, salvo hipóteses legais. Quais são as hipóteses legais? É o pessoal lá do artigo 6º, Segurança Pública, Força Armada, enfim, certo? E a última parte aqui, o último ponto que eu coloquei é o seguinte, ó, proprietários de arma de fogo adquiridas legalmente podem, a qualquer tempo, ou seja, ainda podem, né, entregá-las à PF mediante recibo e indenização. Confesso para vocês que eu não conheço ninguém que entregou arma de fogo, e não, aliás, não conheço ninguém que recebeu essa indenização, porque eu não conheço ninguém que entregou uma arma de fogo legal aí para a Polícia Federal. Mas enfim, a gente tem que saber que isso existe, isso está aqui ainda na Lei 10.826. Certo, pessoal? Então não tem mais coisas aqui para a gente falar no nosso na nossa revisão. Se o pessoal quiser me chamar, quiser bater um papo aí, inclusive relacionado a alguma coisa que eu falei aqui, daqui a pouco posso ter falado alguma bobagem, posso, eu sou iniciante aqui nessa área, né, de professor aí para concurso público, mas tá tranquilo, certo, pessoal? Minha rede social tá aqui, tá? Meu Instagram. Se o pessoal quiser me adicionar lá no Projeto Polícia Gaúcha, @Projeto Polícia Gaúcha lá no Instagram, sinta-se à vontade também, certo? Um abraço aí, pessoal, e força e honra.